Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Dois dedos de conversa de mãos dadas com a ciência, a ecologia e a sustentabilidade. Para isso contamos sempre com a preciosa colaboração do professor Aragão. Bom dia, professor. Para hoje, qual foi o tema que escolheu? Ora, muito bom dia a todos. Para hoje o tema escolhido foi as orcas. E estão aí na ordem do dia, não é? Pois Todos nós sabemos pois porquê. Pergunta, porquê falar delas? Ora, justamente por aquilo que acaba de dizer, tem sido notícia em Portugal devido às suas interações com pequenos barcos turísticos ou pequenos veleiros. Olha, para as conhecer melhor, vamos caracterizá-las primeiro. São cetáceos com dentes da família dos golfinhos. Aparecem em todos os oceanos e são vários os seus ecotipos. A orca ibérica é uma subpopulação muito pequena, geneticamente separada das orcas nórdicas. Estas, as ibéricas, têm em média entre 5 a 6 metros e meio e os juvenis têm entre 3 a 4 metros e meio, o que é pequeno na espécie delas. A espécie chama-se Orcinus orca. Aqui estão classificadas como uma espécie criticamente em perigo desde 2019. Elas são, conhecimentos que têm delas, são famosas pela sua inteligência, pelas estruturas sociais complexas que desenvolvem, e os seus comportamentos sociais muito marcados e também pelos seus dialetos de comunicação. As que se encontram em águas aqui portuguesas constituem um grupo de cerca de 40 indivíduos e fazem migrações para o Mediterrâneo em busca de alimento, cuja dieta de alimentar é em exclusivo o atum rabilho, classificado como tunus timus. Ora, sabendo assim alguma coisa acerca delas, falamos um bocadinho agora sobre o motivo que as torna tão faladas. E que é o quê? Ou são o quê? As interações com pequenos barcos, que é um fenómeno recente, mas repetido. E algumas vezes com real prejuízo. Começaram a dar-se conta de um pequeno grupo, um grupo reduzido de juvenis. A verdade é que tem vindo a alargar-se a um conjunto maior de indivíduos e vários organismos e várias entidades têm vindo a tentar rastrear e procurar entender esta interação, isto desde 2020, e quer em Portugal, quer em Espanha, que é onde este fenómeno acontece com mais registado, que está registado. Assim, desde então, desde 2020, houve registadas 633 interações, todas elas documentadas. E destas, como consequência, houve mesmo 7 naufrágios nessas embarcações de porte pequeno, médio, mas pequeno. Nesse estudo que foi feito e nessa documentação que há, verificou-se que os ataques são feitos essencialmente contra os lemas dos barcos e o ataque para logo que o barco se imobiliza. Quando se imobiliza, o grupo afasta-se dele a alta velocidade. São as constatações que têm sido feitas. Só em cerca desses casos todos registrados, só em 20% dos casos é que o barco ficou impossibilitado mesmo de navegar. A maior parte são assim prejuízos de lemos quebrados, lemos torcidos, mas continuam. O porquê destas interações é motivo de debate e de especulação. A verdade é que há apenas hipóteses lançadas sobre isso. E então que hipóteses são essas? Olha, vão desde a simples brincadeira e diversão dos juvenis. Outros põem a hipótese de que utilizem o barco como modelo para treino dos juvenis de captura do atum. Isto porque filmagens subaquáticas nota-se que o feitio do casco dos barcos atacados é muito semelhante a uma filmagem feita ventral aos atuns rabilho que elas se alimentam. Ora, como os jovens têm que ser treinados pelos mais velhos para aprenderem
apanhar os rabilhos e pronto, pode acontecer que treina com os barcos. Pois, é uma hipótese. É uma hipótese, sim, é uma hipótese. Por outro lado, também há a hipótese que seja mesmo uma agressão ao barco. Porquê? Por associarem os barcos ao desaparecimento cada vez maior do seu alimento, o atum. Pela pesca exaustiva que há nestas zonas que as orcas habitam, que vai desde Gibraltar até à Galiza. E isto relaciona-se porquê? Porque, de facto, elas relacionam os barcos com o atum. E qual é a prova disto? É porque elas aproximam-se deliberadamente dos pesqueiros de atum para roubarem o atum já pescado pelo homem das redes. E têm feito isto também repetidas vezes. Portanto, já identificaram que determinado tipo de barcos pescam atum, ali há mais atum e está nas redes, elas vão lá e pronto. É muito mais prático apanhar uma vez que elas têm dentes e conseguem fazer isso nas redes. Isto aqui podemos interpretar que é uma questão de sobrevivência. A escassez do alimento obriga as orcas a gastar mais energia para apanhar o que precisam. Claro. Isso perturba a saúde delas e, em particular, a saúde reprodutiva, uma vez que, achando menos alimentos, têm menos energia. Ao mesmo tempo, o que é que também se verifica? É o aumento do tráfego marinho nesta zona do Mediterrâneo Atlântico, comunicação entre os dois a nível de Gibraltar. E também se identificou o emaranhamento dos animais nas artes de pesca perdidas, que tem vindo a diminuir o número de crias e o número de juvenis. Pois ainda há assim muito para saber e para entender, não são fáceis de seguir e observar. E continua a ser um enigma, claro está. Sim, continua a hipótese, mas não se sabe o porquê. E sejam assim interações mais ou menos inócuas ou mais gravosas, a verdade é que elas estão a acontecer. Então, qual é a ideia para já? É que compete ao homem, que está a invadir o meio onde elas vivem, evitá-las. Pois. Uma vez que não dá para dizer afastem-se e convencê-las a isso, tem que ser o homem, que em princípio é o ser racional, que deve ter de pensar duas vezes. Neste caminho já foi emitido o Decreto-Lei número 140 de 1999 já, proíbe a aproximação ativa a grupos de orcas das embarcações turísticas. Outras entidades recomendam que se navegue em águas com pelo menos 20 metros de profundidade, porque elas, normalmente, nos seus trajetos, utilizam zonas onde a profundidade do fundo do mar é inferior a 20 metros. E então, se navegar a essa profundidade, há um desvio em relação aos caminhos delas. Olha, isto é mais um exemplo da intromissão do homem no habitat natural de outros seres vivos, que traz sempre problemas. E só para comparar, e até porque o Jornal Expresso nos referiu o que vou dizer a seguir, foi o que aconteceu com o desmatamento em África, no Congo, que levou o vírus letal do Zika a espalhar-se pela terra. E porquê é que eu falo nisto? Porque já temos o mosquito tigre aqui no Algarve, que é o transmissor dessas doenças. Felizmente, até agora, ainda não foi identificado nenhum mosquito que estivesse infectado. A verdade é que o mosquito tigre, que foi recentemente objeto de um artigo no Expresso, para alertar precisamente para isso, esse é o transmissor do Zika, além do ébola e além do chikungunya, mas esperemos bem que não. Por enquanto, nenhum deles está infectado, mas mais tarde ou mais cedo depois vai cruzar com algum que o esteja. Mas já há uma ação muito intensa a nível do país até aqui do Algarve de tentar limitar isto. Quer que eu aconselhe às pessoas para não terem vasos e coisas com água à volta de casa, quer a produção de mosquitos machos, que só a fêmea é que pica, mosquitos machos estéreis, que a Universidade de Faro tem feito e tem lançado cada vez cerca de 40 mil. O que acontece é que estes vão competir com os outros, diminuindo a multiplicação do mosquito, e é uma forma ativa de tentar resolver o assunto. Ok, professor, obrigado pela informação. Ficamos por aqui. E uma vez mais, pronto, ficamos por aqui. Vamos continuar a falar nas próximas semanas sobre a ciência, a biologia, a sustentabilidade. Um grande abraço, até à próxima. Um abraço, até à próxima. Adeus.
Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.